Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número... Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 2. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 2. Marcos 2 diz assim, queridos, para nossa breve meditação. Alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum. Entrou em que cidade? Está fraco. Que cidade? E soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzido um paralítico trazido por 4. Quantos? E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo um buraco, diga buraco. Não senti firmeza. Vamos crescer o buraco, vamos lá. Fazendo um buraco. Repete. Bota gosto nesse buraco, vá. Baixaram o leito em que jazia o paralítico. 5. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Jesus disse o quê? E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo 2 pontos. Por que diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito, ou seja, teve uma revelação, que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Alguém me ouve? Atenção, por favor, estou na leitura da palavra. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhes: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos, sem exceção, todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Queridos servos e servas de Deus, antes de fazer uso da palavra do bom mestre, pastor Fernando, prazer revê-lo, eu preciso da atenção do meu irmão e da minha irmã, porque parece-me que vai haver um choque, parece-me que vai haver uma explosão de silêncio com uma explosão de expectativa. Mas eu preciso da sua atenção, porque senão amanhã muitos vão dizer que eu preguei heresia e que eu estava descontrolado. Sei que todos nós outros conhecemos esta passagem bíblica. Todos. Já passamos por esta passagem bíblica por muitas e muitas vezes. Os meus mestres pregaram para mim esta passagem bíblica, que Deus o tenha no seio de Abraão, pastor Áureo Cruz, para pastor Francisco Gomes,
que me deu os primeiros leitinhos na minha fé. Pastor Carlos Pereira de Souza, que levou-me a evangelista. E tantos outros homens de Deus. Pastor José Silva Santana, que levou-me a pastor, irmão do pastor Rodrigo Silva Santana. Esses homens me ensinaram a pregar esse texto para mim. Eu não vos trago nenhuma novidade, senhores. Quem nunca ouviu? Falar do paralítico de Cafarnaum? Quem nunca ouviu? Quem nunca ouviu falar do aleijado de Cafarnaum? Quem nunca ouviu, pelo amor de Deus? Pastor Abílio, oi. Eu estou aqui desde cedo. Homem, eu cheguei cedo. E o senhor vem com o negócio de aleijado de Cafarnaum. Eu já conheço essa mensagem. Você que conhece. Quem é que nunca ouviu falar? Eu já preguei até... Não é que eu excluí, mas não fiz menção algumas vezes no paralítico, e já preguei concernente os 4 auxiliares, meu amigo pastor Fabiano Barcelo, concernente os 4 auxiliares, e eu botei nome nos 4, muitos de nós outros aqui, temos mensagem com aqueles 4 auxiliares, e já pregoamos dizendo que seria do paralítico, se não fosse aqueles 4. Eu não vou falar concernente os 4, porque todos nós conhecemos essa mensagem. Os 4 auxiliares, um era fé, o outro era não sei quem, né? Não. Mas peraí, o senhor não vai falar do paralítico? Não. E não vai falar dos 4? Não. Eu vou querer lhe falar de algo que talvez você já ouviu, mas eu tenho a humildade de dizer, eu nunca ouvi. Eu nunca ouvi, nunca. Eu estou te sendo sincero, eu já vi vários pregadores, colegas nossos, pregar concernente os 4 auxiliares, que auxiliaram o paralítico. Eu já ouvi pessoas, pastor aí, pregarem concernente o paralítico, e alguns vai mais longe dizendo que o nome do paralítico, segundo o historiador, era Demétrio. E eu não me arrisco a dizer que era, porque os historiadores que eu tenho pesquisado não me deram o nome. Sabemos que o paralítico existiu. Alguém me ouve? Diga amém. Mas permita-me, por caridade, chamar a vossa preciosíssima atenção. Porque eu, pastor Abílio Santana, tenho a humildade de te dizer, eu nunca ouvi ninguém falar concernente o dono da casa. Rapaz, fizeram um buraco na casa do cabra. Destruir o telhado do cabra. De quem era essa casa, pelo amor de Deus? Pastor Fernando Fúzio. E observe que por mais crente que seja você, se o cabra tira teu telhado, você ia entrar ali, ia dizer o nome do dono da casa, porque, não, eu sou crente, não se iluda não, eu sou crente. Agora, ô paralítico, agradeça a Jesus, porque não era minha casa. Porque se fosse paralítico, tu ia andar sem Jesus. Porque o cabo arrancar o meu telhado e eu não vou entrar na história? Eu entro. Eu entro porque eu ia fazer não vou mentir, eu sou crente, mas não vou mentir. Eu tenho os meus temperamentos controlados pelo Espírito, e eu digo, não solte não, que o Senhor me conhece, Jesus. Quem me conhece sabe, eu não sou hipócrita. Não, quem me conhece sabe, eu sou muito realista. Nem que eu venha depois te pedir perdão, mas o que eu tenho que te dizer, eu vou te dizer. Nem que a vaca tussa e o jumento da negajana voe. Mas que eu digo. Nem que eu peça perdão depois. Resumindo, eu sou realista. Não adianta eu dizer que se fosse a minha casa, o pau ia comer na cadinoca. Eu não vou mentir. E eu nunca vi ninguém dizer de quem era essa casa. Eu nunca, estou lhe sendo sincero.
Eu fui pesquisar, eu fui buscar de quem era essa casa. Eu fui cavar. Eu disse, não, alguém fez essa casa, o dono estava aí. De quem era esta casa? Eu fui pesquisar de quem era esta casa. Vou apelar, desculpe-me, mas eu vou apelar. Eu não sei vocês, eu vou falar de mim. Os meus mestres, homens santos, observe que eu fiz questão de fazer menção no nome deles, que nem entre nós estão mais, estão no seio de Abraão. Mas os meus mestres pregaram para mim, com muita segurança, dizendo que as aves dos céus têm ninho, as raposas covis, mas o filho do homem nunca teve onde reclinar a cabeça. Ok? Mateus capítulo 8, versículos 19 e 20. Ok. Mateus 8, 19 diz assim: e um dos escribas chegou para Jesus e disse: te seguirei, dê no que der. Jesus olhou para ele e disse: veja lá o que é que você está dizendo, porque as aves dos céus têm ninho, as raposas covis, mas o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Baseado nesse texto, é que nós apregoamos que Jesus nunca teve casa. É a única expressão, ok? E Jesus nunca teve casa, nunca teve casa, nunca teve casa, ok. Se Jesus nunca teve casa, como me ensinou os meus mestres, como ensinaram para vocês também, se Jesus nunca teve casa, alguém vai ter que me explicar o que quer dizer Mateus, capítulo de número 4 e versículo 13. Alguém me explique, pelo amor de Deus, Mateus 4:13. Tudo bem, Jesus nunca teve casa, mas se ele nunca teve casa, alguém me explique, pelo amor de Deus, Mateus 4:13. Excuse me. Alguém me explique. Abençoado em nome de Jesus. Alguém me explique. Meia. Como é que diz Mateus 4:13? Se é para dar ibope, vou dar ibope meu filho. Ei, meu filho, pelo menos tu vai ficar mais famoso. E deixando Nazaré. Peraí, deixando o quê? Nazaré foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima dos confins de Zebulon e Naftali. E deixando Nazaré, foi habitar. Foi habitar. E deixando Nazaré, a casa de Zé, carpinteiro, e de Dona Lia, mulher de Zé, o carpinteiro, que era a mãe dele. E deixando a casa de seus pais, foi habitar. Já que Mateus 4:13 não te convence, então alguém se vire para me explicar João, capítulo 1, versículo de número 37, 38 e 39. João 1. Alguém pode me explicar, por favor? Pastor Fúzio, como é que diz? Fusco, que Fúzio? Fúzio é um carro que eu tenho. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 de seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Onde moras? Ele lhes disse: vinde e vede. Quer saber onde eu moro? Vem e veja. E aí? Foram e viram onde morava.
Já que Jesus não tinha casa, alguém se vire para me explicar. Mateus capítulo 13, versículo 1. Não já lemos? Nada disso. Lemos 4, 13 de Mateus. Agora é 13. No capítulo 4 ele está mudando. 5 mudou, 6 está morando, 7, 8, 9, 10. No 13 ele já tem quase 3 anos de nova residência. Mateus 13, versículo 1. Alguém pode ler para mim? Se vire para mim explicar esse texto, filho, vai ficar famoso. Tendo Jesus saído de casa naquele dia. Repete. Tendo Jesus saído de casa naquele dia. E aí? Estava assentado junto ao mar. É casa simples, na beira da praia. Hã? Se você é contra um Deus próspero, se você é contra um Deus que além de ter casa ainda tem para dar, tudo bem, mas seja macho, se renda e diga: eu não aceito esse negócio de um Deus que dá casa, de um Deus que dá carro. Mesmo sem aceitar, vai sair daqui hoje de posse dela, em nome de Jesus. Voltando para Marcos capítulo de número 2. Marcos 2, versículo 1. E entrando outra vez soube-se que estava em casa. Em Mateus capítulo 4, ele está mudando de cidade, mudando de endereço. Ele mudou de Nazaré, da tribo de Azer, para Cafarnaum. Jesus mudou de Nazaré para? Pastor, e essa casa, como foi? Como é que ele comprou? Com que dinheiro? Veja só. Aos 12 anos, segundo o historiador, ele assumiu a carpintaria. E nessa época não tinha motosserra. Nessa época era na base do machado. As mesas eram tudo feitas, sabe, no olho. Entendeu? Meia tortinha, emenda aqui. Tá? Então, quando Jesus assume a carpintaria, a coisa mudou. Alguém está me ouvindo aí, queridos? A coisa mudou. Porque era mais ou menos 1 ano para entregar uma mesa e 4 cadeiras. 1 ano! Que o cabra ia na mata, escolhia e dizia: eu quero essa aqui. O cabra derrubava madeira, arrastava no animal, levava para a carpintaria, trabalhava no formão, na serra, um pega de lá, outro pega de cá, serrador, e vamos que vamos. Depois de 1 ano, aquele toro de madeira virava uma mesa. Era 1 ano mais ou menos para entregar uma mesa e 4 cadeiras. Isso era na carpintaria de seu Zé, lá em Nazaré. Mas quando Jesus assumiu a carpintaria aos 12 anos, com a morte do pai adotivo, a coisa mudou. O cabra chegava e dizia: você é o carpinteiro? Sou. E mesa? Ele fez comigo mesmo. E cadeira? Deixa comigo. Entrega quanto tempo? Se for mais de 1 ano, ele não quer. Ele fez: o senhor que bota o prazo. Uns 7 meses dá para entregar. Ele fez: ih, está atrasado. Vem amanhã. E com Jesus era assim: apareça. E aí, com os 12 anos, ele vai juntando, e comprou uma baita casa. Aonde? Na beira da... Olhe para alguém que está do seu lado aí, diga para ele, diga para ela assim: o meu Jesus tinha casa. Agora, para quebrar a costela do cão, diga assim: e da boa. Que é aranha? Tem casa de aranha, mas tem. Defunto que é defunto, quando morre, tem casa, mas tem. É um cemitério, está aqui interno, mas tem. O cão,
Satanás, o capeta, o Satanás, o demônio, que é o capeta, tem casa sem chave, mas tem. Irmão, não vai pregar. Prega. Ei, pastor Abílio, oi. Ei, pastor Abílio, oi. E aí, que eu também aprendi, como o senhor aprendeu, que as aves do céu têm ninho. Como é que fica, meu pastor? Pergunte para o seu pastor, que diz que é bom de Bíblia. Pastor, mas a Bíblia entra em choque? Entra não. A Bíblia entra em contradição? Oxe, entra nada. E como é que fica o texto? O texto fica como? Fica do mesmo jeito. Não tem que mudar nada. É que o caba lê, mas tem mania de... A Bíblia foi escrita em 3 linguagens: alegórica, figurativa e literária. Ou você conhece primeiro essas 3 linguagens, ou você não vai entender a Bíblia, mas é nunca. Ou conhece as 3 linguagens que a Bíblia foi escrita, primeiro estuda as 3 linguagens: alegórica, figurativa e literária. Literária, alegórica, figurativa. Depois entra na Bíblia, senão você não vai entender nada. Porque quando eu era novo convertido, quase eu morro, porque eu fui para a vigília, e cheguei na vigília, e Jesus falou, o pregador ficou alegre, e eu lá na vigília, e o pregador, Jesus é a estrela da alva, Jesus é a estrela da alva, Jesus é a estrela da manhã, e eu saí que Jesus é a estrela da manhã, saí da vigília, meu amigo. Quando o dia clareou, olha a estrela da alva, e eu caí de joelho no meio da pista, e o carro, papai, pode matar, eu estou vendo Jesus. Eu ia morrer. Um dia, pastora Flor de Lis, eu caí novo convertido, caí na tentação, eu fui para o circo. Eu estou confessando. Eu fui pro circo, ver o palhaço. Aí eu fui, menino, e o leão escapuliu. O leão escapuliu, e o irmão que estava do meu lado disse: irmão Abílio, novo convertido, irmão Abílio, vamos correr de corra. Não, porque Jesus é o leão da tribo de Judá. Vai que é Jesus. Ele disse: o senhor morre sozinho. Por quê? Porque eu não conhecia as 3 linguagens. Para mim, Jesus era leão mesmo, leão. Para mim, aquela estrela da alva era Jesus. Pastor Abílio, oi! E o texto, homem de Deus? Agora eu sei que Jesus tinha casa. E agora, e o texto que as aves do céu? Mas foi Jesus mesmo quem disse, está claro. É simples, ó. Jesus, um escriba. Está escrito, versículo 19, um escriba, né? Capítulo 8 de Mateus, versículo 19. Ele veio correndo: Jesus, aonde quer que tu fores, eu irei. Mas ele era um 7-1. O escriba era bandido, ladrão. Viu que andar com Jesus dava status, dava uma pontinha. Sentiu? Aí ele chegou assim: estou contigo porque daí vier. Jesus disse: você que está procurando pé de meia, eu vou logo lhe avisando. Arrume sua trouxa e dê linha na pipa. Não dá não, filho. Por quê? Porque Jesus disse: as aves dos céus saem de manhã e voltam de tarde. As raposas saem de manhã e voltam à tarde. Eu sei a hora que saio, mas não tem hora certa para voltar. Topa? Aí o águiazinho, né? Sendo assim, não vai dar para mim não, Jesus. Foi só isso. Eu fiz esse arrodeio todo só para te dizer que Jesus tinha casa. Que Jesus tinha casa. Alguém tem dúvida que ele tinha casa? Jesus morava em que cidade? Na beira da praia, que cidade? Como? Casa boa. Nos confins de Zabulon. Agora um detalhe importante.
E aí eu já vou caminhar para o fim. Escuta bem. Primeiro está provado que ele tinha casa e como ele adquiriu. Trabalho das suas mãos. Agora, eu não sei se você percebeu que além dele ter casa, Marcos capítulo 2 diz que nesse dia ele estava, está escrito aí, ele estava, o que era uma coisa muito difícil. Tanto é que quando ele estava em casa, virava notícia. Quando ele estava em casa, alguém me ouve, diga amém. Quando ele estava em casa, a multidão vinha, fluía, entupia a casa dele, porque não era normal. Quando Jesus estava em casa, a casa ficava assim, lotada, a ponto de se alguém quisesse entrar, tinha que entrar pelo telhado, por conta da casa estar cheia. O que é que diz o texto aqui? Que nesse dia, Jesus estava em casa. Que ele tem casa, isso aí já está claro. Agora, comigo. Quem sabe na feira de Cafarnaum, né? Na feira livre, lá em Salvador, que é Salvador, na Bahia onde eu moro, né? Tem uma baita de uma feira tradicional, a feira de São Joaquim, né? Uma feira famosa. Eu sei que você compra feijão toda vez lá para fazer acarajé. A acarajé mais famoso da Bahia, da abençoada ali. Eu sei fazer acarajé também, viu? Sei fazer farinha, mas deixa quieto. Se eu nasci na roça, como é que eu não sei fazer farinha? Mas deixa quieto. Amém. Sim. Lá na feira de Cafarnaum, quem sabe uma mulher diz assim, não é bíblico, não, eu que imagino, né? Tipo uma cereja no chantilly da minha mensagem. Na feira livre, tem entrega a domicílio? Tem, sim senhora. Dependendo da compra. A gente põe na charrete ali, mete lá espora no jumento, ele arrasta, larga na sua casa. Certo. Então me dê esse girimum. Bota o girimum no boca-pio, que é uma sacola, né? Ok. Me dê 3 quilos de aipim. Ok. Tem passas? Tem. Uva seca. Então bote com gosto. Farinha de cupioba? Tem. De 15 litros. Beiju? Tem, sim senhora. Bote com gosto. Entrega a domicílio? Entrega. Então me dê um taquinho de rapadura, uns 4 quilos, que os meninos gostam. Tora, bichinha no meio. Tem garapa de cana, caiana. Então bote com gosto, que os meninos lá têm uma barriguinha jeitosa. Ok. Deu quanto a compra? Deu tanto, está aqui. Agora minha senhora, nessa época não tinha papel. Até porque os senhores sabem, quem inventou o papel foi os chineses. E nessa época ainda não tinha papel. Pega-se um pedaço de pergaminho, que é couro de caba curtido, mela na tinta do urucum e pergunta o endereço para eu anotar aqui. Mas esse endereço não deve ser dar não, moço. Para achar minha casa é a coisa mais fácil do mundo. Eu moro nos confins de Zabulon e Naftalim. É só você achar a casa do mais famoso do bairro, que eu sou a vizinha da direita. Espera aí. A senhora está tentando me dizer que a senhora é vizinha de... Ela, Não. A senhora está tentando me dizer que a senhora é vizinha de Jesus? Sou. A senhora está me dizendo que a senhora é vizinha de Jesus? Sou. Moro pertinho da casa dele. Minha senhora, então quem vai levar suas compras sou eu. Porque eu tenho um sonho de vê-lo. Ela diz, não é só o senhor não. Depois que ele mudou para lá, o bairro ficou muito caro. As imobiliárias estão ganhando muito, porque é famoso no bairro, o bairro fica mais valorizado. Eu sou a vizinha da direita. Eu já botei escada para ver ele pelo quintal, mas é difícil demais. Homem, a casa dele só anda fechada.
E é mais fácil tu achar ele na casa de um amigo, que ele vai sempre lá comer na casa do amigo dele, jantar, dorme lá. É sério, na casa de um tal de Lázaro, lá em Betânia, mas aqui em Cafarnaum quase ele não vem. Já ouvi dizer que até Naim recebeu a visita dele. E a praga da Jericó, maldita. Bartimeu está todo orgulhoso. Agora aqui mesmo ele quase não vem. Mas vamos fazer um negócio, a casa dele só anda fechada, mas no dia que ele chegar, eu mando lhe avisar. Sério, combinado. Porque a casa de Jesus só andava. Ele tinha casa, mas quase não estava em casa. Mas porque a casa estava vazia, não queria dizer que a casa não tinha dono. Ele quase não ia em casa, mas ele tinha casa. E um certo dia me perguntaram que tamanho era a casa de Jesus, mais ou menos. Uma certa feita ele botou mais ou menos 21 pessoas para ficar hospedado, ainda teve vaga para todo mundo. Que é isso, pastor? Não tem isso na Bíblia? Lógico que tem. Como não? João capítulo 2. Quem disse que não? Vamos ler rapidinho. E aí eu já entro pregando. Olha o tamanho da casa de Jesus. João 2. 11 e 12. João capítulo 2, versículos 11 e versículo 12. Pastor Anderson, seria pedir demais o senhor ler? João capítulo 2, versículos 11 e 12. Vamos ver o tamanho da casa de Jesus. Assim deu Jesus início aos seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum. Cafarnaum. Ele, sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Ficaram alguns dias. Só alguns dias. Que cidade? Cafarnaum. Okay. Jesus morava onde? Vamos contar. Quantas pessoas desceram? Vamos lá. Ele, a mãe, seus irmãos, 7, 9, seus discípulos, 12, 21. Eu tenho um conselho para te dar aqui diante de Deus. Se tu não gosta de Bíblia, gosta só do fuá, eu também gosto do fuá. Fuá para a gente na Bahia eu gosto do fuá. Mas não vem com o seu fuazinho sem Bíblia não, que não funciona. Se você não gosta de Bíblia, dá linha, vai embora. Eu vou te empanzinar de Bíblia aqui hoje, em nome de Jesus de Nazaré. Só que nesse dia aqui, nesse dia ele estava em casa. Nesse dia ele estava em casa. E o que eu vou lhe falar é muito sério. O que eu vou lhe falar é muito, extremamente sério. Nesse dia aqui, Jesus estava em casa. Se for possível deixar a sua Bíblia aberta em Marcos 2, amém. Se não, a minha está aberta, eu vou ler para você. Escuta bem. Alguns elementos, identificam quando Jesus está em casa. Ter casa, isso é normal. Ele tinha. Quando ele estava em casa, a casa ficava abarrotada. Eu tenho um negócio seríssimo para lhe dizer. Há uma passagem bíblica, que eu magnifico, exalto ao Todo-Poderoso por eu não fazer parte desta igreja que a Bíblia nos revela. Porque se eu faço parte, se eu sou membro desta igreja, o meu nome iria estar em Apocalipse também. Por quê, pastor? Eu já preguei tanto esse texto. E como eu já pedi perdão para Jesus. Eis que estou à porta e bato. Pecador! Oh, pecador, abra a porta do coração. Jesus quer entrar. Venha, pecador. Porque
a gente não para de ser hipócrita e não rasga o véu? Qual é, pecador? Isso é uma carta que ele enviou a uma das suas igrejas. E se aí ele está dizendo, eis que estou à porta e bato, é porque ele está do lado de fora. Lá de fora de onde? Lá de fora de onde? Da igreja, da casa dele. A casa era dele, mas tinham posto ele para fora. E se eu sou membro dessa igreja, o pau não ia comer a cardinoca? Jesus do lado de fora batendo. Ou tu pensa que não tinha alguém lá dentro dizendo, eu vou abrir, essa voz é do Senhor. E tinha gente que não abre, não. Não. Aqui quem manda sou eu, que é do jeito que eu quero. Botamos ele para fora. Se eu sou membro dessa igreja, meu amigo, Apocalipse capítulo 3, versículo 20, não é para pecador. Apocalipse 3, 20 é Jesus escrevendo a sua igreja, dizendo, eu quero entrar na minha casa, eu quero entrar na minha casa, eu quero entrar na minha casa. Ah, se eu sou desta igreja, eu alugava um salão do lado e dizia, Jesus, é Abílio, te botaram para fora, eles não te querem não, entra aqui. É esse mesmo. Ei, nem que role cabeça, eu só vou devolver esse microfone quando o meu Senhor terminar de falar tudo e tudo. Quem faz parte do grupo do Glória a Deus e Aleluia aqui? Ei, alguns elementos santos pastores, alguns elementos servos e servas do Altíssimo identificam quando ele está em casa. Capítulo 2, versículo 1 diz que se ajuntaram tantos, pastor Fernando Peter, ajuntaram-se tantos que nem do lado de fora cabia mais ninguém, nem junto à porta, a ponto de se alguém quisesse entrar, tinha que fazer um buraco no... Escute bem isso. Nesse dia Jesus estava em casa, sim ou não? A primeira coisa que aconteceu é que a multidão se ajuntou tanto, pastor Edinaldo, mas tanto. Era um, quando tirava o pé, quer botar, não, se tirou porque quis, agora não dava para tirar nem o pé do lugar. De tanta gente. Primeiro sinal, a primeira senha que identifica quando ele está em casa é porque a casa fica. Dá uma olhadinha em volta aí, por favor, vira o pescoço você, vira aí. Olha para alguém que está do seu lado agora e com autoridade diga para ele, pelo visto, Jesus está em casa. A segunda coisa que identifica quando Jesus está em casa está no versículo 2. Versículo 1 está claro, a casa ficava cheia, lotada. Quando Jesus não estava em casa, Sueli, quando Jesus não estava em casa, ficava a casa vazia.
Mas quando Jesus estava em casa, a casa ficava cheia. Ajuda ele, ajuda ela, e diz assim, ó, Jesus está em casa. Fala com autoridade para ele, fala com autoridade para ela assim, ó. Aproveita, Jesus está em casa. Primeira coisa que identifica quando ele está em casa, a casa fica. Segundo, versículo 2: quando ele viu aquela multidão, quando ele viu a casa abarrotada, pastor Anderson do Carmo, quando ele viu a casa abarrotada, pastora Flor de Lis, quando ele viu a casa abarrotada, Misa, sabe o que é que ele fez? Escuta teu pai, sabe o que é que Jesus fez quando viu a casa lotada? Versículo 2: aproveitou o ensejo, pastor Edinaldo, e começou a anunciar a... Pastor Fabiano, ele aproveitou que a casa estava lotada e começou a anunciar a palavra. Está escrito aí, ele anunciou a palavra. Eu tenho saudade do tempo que se dizia, vamos ouvir agora a palavra. Eu estou lhe falando diante de Deus. Multidão em Cristo Jesus, olhe para mim, eu estou lhe falando diante de Deus. Eu tenho saudade quando se dizia, vamos ouvir agora. Acabou, agora acabou. Se eu tenho algo contra ti, eu aproveito o microfone para descarregar. O caba não é macho para te chamar lá no canto. O caba não é macho para encarar bigode com bigode. Esta multidão merece respeito. Esse povo tem que ouvir a palavra. A palavra. Eu tenho uma desavença com a senhora, é normal. Eu tenho uma desavença com o senhor, é normal, somos seres humanos. Mas eu tenho que ser homem, eu tenho que ser macho para te chamar lá no canto e emendar bigode com bigode. Aqui não, aqui é lugar da palavra, da palavra, da palavra. Eu enfrento caba safado até no tribunal, mas na tribuna santa eu sou pastor, você é ovelha e eu tenho palavra, palavra, palavra. Quem está entendendo a mensagem, levante a mão e glorifique a Jesus. Quando eu vinha de lá para cá, se você pode, tome o assento. Quando eu vinha de lá para cá, eu vinha morrendo de sono, eu vinha morto de sono, mas eu percebi que o avião que trazia-nos, veio eu e minha esposa, e o avião que trazia-nos, eu percebi, pastor Anderson, tinha por baixo 85% das cadeiras ocupada por crente que estava vindo para esse congresso. Eu vi uma senhora falar que alguém estava no serviço dela, no lugar dela, para que ela viesse. Tem pessoas que pagam o carnezinho para vir na caravana do ônibus, sai do Rio Grande do Norte, paga o carnezinho de R$30 por mês, R$20 por mês, para chegar aqui e ouvir a palavra, e em vez de ouvir a palavra, ouve desabafo, ouve presepada. Praga a palavra.
Todos que agem assim, sem exceção, que grande, que pequeno, que rico, que pobre, todos que agem assim, sem respeito à noiva do Cordeiro, não são pastores coisa nenhuma. Não são pregadores coisa nenhuma. É alguém que a qualquer custo quer ter fama. É alguém que a qualquer custo quer parar, tira foto minha, quer dar autógrafo, é caçador de glória, Quem se preocupa com a palavra, respeita a noiva do Cordeiro, por ela Jesus derramou até a última gota de sangue, é a noiva do Cordeiro. Quem está entendendo a palavra, levante a mão e glorifique a Jesus. Já imaginou? Já imaginou um culto desse sendo transmitido pela internet? O mundo todo me vendo. Os irmãozinhos que estão lá na outra América. Os irmãozinhos que, como lá na terra do bacalhau, lá na Noruega. Eu estou pregando na Noruega e eu doido atrás de alguém que falasse pelo menos um pouco de espanhol, pero que espanhol hablo muy bien. Eu prediquei lá em Trujillo, ali em Peru. Deus te bendiga. Compreende que estou a predicar? Glória a Deus. Eu doido para ver se alguém falava um pouquinho de espanhol, ou se alguém arranhava um pouco no inglês. E nada. E sabe o que é que um grupo falou para mim? Nós nos alimentamos muito com os cultos lá do Brasil pela internet. Agora pastor Abílio vai pregar, o horário do pastor Abílio. Pastor fulano vai pregar, o horário. E lá do outro lado do Brasil, em vez de ouvir Deus falar, ouve Abílio rasgar seda. Porque eu tenho não sei quantos carros, eu moro não sei, na casa não sei de quê, eu moro não sei de quê, eu moro não sei de quê. Uma conversa, rapaz, palavra, rapaz. É palavra. Pode observar que aí em Marcos 2, o dono da casa nem aparece. E olha que não era qualquer casa. Ele podia chegar e dizer: antes de pregar, eu quero dizer que eu sou o dono da casa, moro na beira da praia. Aí os que estão mais lascados, ter papel na mão do menino e dizer: ele aproveitou o ensejo, sumiu. Sendo quem era, ele sumiu e apresentou a palavra. Sabe o que é que ele está dizendo? Abílio, todas as vezes que saíres a me representar, servos e servas, todas as vezes que saíres a me representar, dá prioridade à palavra. Palavra. Sem ela nada feito. Palavra. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Palavra. Se vai pegar pesado, desculpa gente, mas é a lógica. Chegou um orador na igreja que eu sou pastor, lá em Salvador. Você visitando Salvador, visite-nos. Estamos na cidade baixa da capital, no Largo dos Mares, número 2. Especialmente dia de terça, quarta ou domingo. Chegou um orador na nossa igreja, foi muito aplaudido, bonito. E ele recitou aproximadamente uns 1000 versículos em menos de 30 minutos.
coisa linda, falando sério, coisa linda, admirável. Amém. Eu fiquei lá sentado para ajudar, né? Quando terminou o culto, é normal a gente levar num gabinete, dar um suco, né? Um coffee break, isso é normal. E aí, pastor, gostou? Eu digo, lógico, lógico. Comigo é Bíblia pura, pastor. Diga, é isso aí, varão. Estou aprovado? Eu digo, vou só te ser preciso, querido. Vou falar com você aqui no seu ouvido. Mas se precisar, eu falo abertamente. Mas no teu ouvido aqui. Foi muito bonito. Você recitou aproximadamente 1000 versículos em menos de 30 minutos. Parabéns. Só que todo mundo aqui agora está dizendo, com certeza, todos os crentes vão dizer, ele tem a Bíblia na cabeça. Que inteligência. Rapaz, você viu como ele é? Só vai aparecer você. Jesus não apareceu. Só a sua sabedoria apareceu. Jesus nunca disse, ide recitai versículo. Ele disse, ide e pregai o evangelho. Recitar versículo, eu boto Cid Moreira. Eu boto o CD de Cid Moreira e fico ouvindo recitar versículo. Até quem não conhece a Jesus, recita versículo. Pode observar. Guru, 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 guru. Só quem aparece é a pessoa. Pregar a palavra é diferente, meu amigo. E o que é que Jesus fez? Anunciou a palavra. Ei, olhe para mim aqui. Sem palavra nada feito. Olhe para mim aqui, senão você não vai entender. Que nada ocupe o tempo da palavra. Que nada ocupe o tempo da palavra. A prioridade é da palavra. Toda igreja que não tem sua base na palavra, ela já está com a certidão de óbito assinada sem saber. Eu achei lindo quando alguém gritou aqui, eu quero a palavra. Mas observe que o versículo 5 deixa bem claro, e aí eu já estou a caminho do fim, porque eu aprendi o seguinte, diante de Deus, a nossa cefálica massa, é assim que eu penso, posso estar errado, tá, senhores? Mas a nossa cefálica massa, ela não comporta tanta informação, tá? Em tão pouco tempo, não comporta. Se você vai numa palestra de marketing, vai numa palestra de atendimento ao cliente, você vai numa palestra, é no máximo 45 a 50 minutos, porque a cefálica massa não comporta. Você diz, de 40 a 50 minutos para frente, o cabo já está tão embriagado que ele não sabe mais o que é que você quer dizer. E a Bíblia também diz, toda palavra ao seu tempo. Eu não lhe nego não, já estou prestes a devolver o microfone a quem de direito, porque eu tenho convicção que já está chegando a hora do final da minha mensagem. Não é bom você sair daqui mastigando. Como quem diz, Versículo 5, observe bem, Jesus está em casa. Então, primeiro, casa cheia. Segundo, observe bem, ele anunciava a palavra. Versículo 5 está claro, filho, perdoados te são os teus pecados. Isso é muito sério. Ei, isso é sério. Quando Jesus está em casa, alguém me ouve? Quando Jesus está em casa,
tem perdão de pecado garantido. Não, você não entendeu. Quando Jesus está em casa, tem perdão de pecado garantido. A minha irmã não está entendendo. Eu já estou prestes a tomar o assento. Eu preciso que você entenda. Quando Jesus está em casa, tem perdão de pecado garantido. Eu vou tomar o assento agora, mas antes que eu tome o assento, eu preciso te passar isso, que talvez a maioria de nós não temos conhecimento. Diga no pastor Alisson, talvez a maioria de nós não temos conhecimento. Escute bem isso, toda atenção é pouca. Escuta bem isso. Pastor Alaí, permita-me usar o senhor como simulação. Seria pedir demais o senhor estar de pé, pastor Alaí? Filme pastor Alaí, esse negão abençoado aí. Aqui. Dá uma câmera no pastor Alaí para alguém ver o pastor Alaí lá fora no telão. Já já a câmera chega aí. Esse é o pastor Alaí. Olha que sorriso maravilhoso, olha que coisa linda. Pastor Alaí, talvez o senhor saiba o que eu vou dizer e talvez o senhor não saiba. Escuta bem. Que Deus te livre e te guarde. Mas se o senhor vier a pecar agora, justamente agora, não é amanhã, depois de amanhã, daqui a um ano, agora, segundo a Bíblia, agora. Isso que eu vou lhe falar pode até causar assim espanto, meu Deus, o que é isso? Deus te livre e guarde, pastor Alaí. Saiu aqui, pecou. Na hora, em chamado tempo hábil, Satanás sai numa fúria tão grande, vai aos céus. Escute isso. Peraí, pastor, o diabo entra nos céus? Sim. Não, pastor, para alto lá, peraí. Lógico que entra. Não nos céus dos céus. Mas o diabo é como um cachorro numa corrente. O cachorro só vai até onde a corrente permite. Então há limites para o diabo. Ele vai no céu atmosférico. E o que é que ele faz, pastor Alaí? Sabe o que ele faz? Monta um tribunal na hora e começa a gritar: Deus! Deus! Olha aí, pecou! Olha aí, pecou, Deus! E fica igual um doido lá de fora: Deus! Jeová! Olha aí, pecou! Eu vi! Pastor, não tem isso na Bíblia? Tem. Dia e noite. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Apocalipse 12, 10. Rapidinho, porque já estou tomando assento. Apocalipse 12, 10. Rápido. 12, 10. E eu vi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada esta salvação e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Dia e noite, no espaço sideral. Deus, escuta isso, pastor Alaí. Olha aí, pecou. Deus aparece. Diz: o que é que tu queres? Olha aí, pecou. E tem mais, viu, Deus? Tem testemunha. Você está pensando que o diabo vai chamar outro capeta? O senhor está pensando que o diabo vai chamar pombagira? Que? Sabe quem é que o desgraçado chama para testemunhar que o senhor pecou? O divino Espírito Santo, a fiel testemunha, porque não pode mentir. Escuta isso. O que eu estou falando é seríssimo. Dobra a sua atenção, pelo amor de Deus. Alguém me ouve? Diga amém. Estou finalizando agora. Deus, olha aí, pecou. Olha para mim aqui. Quer ver, Deus? Quer ver? Deus. Quer ver? Espírito Santo. E Deus, Espírito Santo, o Alaí pecou, chorando.
Chorando, o Espírito Santo diz: Senhor, infelizmente, é verdade, Olaí pecou. E o diabo ainda diz: mas quer ver, Deus, quer ver? Tem testemunha ocular, e ele é réu, confesso. Os senhores advogados sabem perfeitamente que réu, confesso, está dando veredito com a própria boca. Quer ver, Deus? Pode observar. Diante de mim o senhor pode negar. Todos nós aqui podemos. Que é isso? O sangue de Jesus tem poder, sou homem de Deus. Agora escuta a oração do crente fiel. Vê se ele nega diante de Deus no quarto sozinho. Vê se ele nega. Quer ver, Deus? Quer ver? Escuta. Olha lá. Aí você orando: Senhor, pequei. Aí o diabo diz: aí, está confessando. Eu confesso. Pequei, Senhor. Ó Deus, o diabo, ó Deus, entrega ele para mim, para que se cumpra a nova lei, a emenda. Houve uma emenda na chamada era neotestamentária, e tu tens que entregar o tal a mim. Entrega ele para mim. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5. 1 Coríntios 5:5, entrega ele para mim. Deus, a tua lei é a lei que diz que tem que entregar ele para mim. Entrega ele para mim para eu destruir os bens dele, para que, se ele não desviar, ser salvo. Mas eu tenho que montar nas costas dele, eu tenho que destruir a casa dele, o casamento dele, os bens dele. 1 Coríntios 5:5. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Aí o diabo disse: entrega ele para mim. É a lei. Não, a lei, ela emenda, aí entrega ele para mim. Aí Deus faz isso, ó. Sendo assim, eu amo Olaí, mas ele é réu, confesso, tenha fiel testemunha. Eu vou bater o martelo e entregar o tal a Satanás, para que o espírito seja salvo. Quando ele vai para bater o martelo para entregar Olaí, ouve-se um brado de protesto meritíssimo. Eu protesto meritíssimo. Quando o meritíssimo olha, quem levanta a direita dele, ele bate no peito e diz: dá licença, meritíssimo, eu estava calado até agora. Advogado Emanuel. Quando Emanuel levanta-se, o diabo enlouquece. O que é, Emanuel? O que é? Quer o quê? Eu estava calado até agora, meritíssimo. E olha que ele é filho do juiz, mas não se dirige como filho. E olha que o juiz é pai do advogado, mas não se dirige como pai, porque ali há uma justa justiça. Eu estava calado até agora, meritíssimo. Mas quando o advogado Emanuel se levanta, aí Satanás brada: o Emanuel vai desfazer da fiel testemunha? Olha, está escrito aí, hein? Os três concordam. E outra, tudo bem, eu sei que você é advogado, mas cadê a procuração? Jesus chega e diz: meritíssimo, eu tenho a procuração. Eu sou advogado do Olaí e eu tenho a procuração. Que procuração? Está escrito assim, 1 João capítulo 2, versículo 1: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado. O labanto e que rabando que pafasto e que pe que fai, a labiacha que fa, ama, chama.
Dá licença, meritíssimo. Primeiro, a fiel testemunha não mentiu. Aí o diabo diz: aê! Então concorda. O Divino Espírito Santo não mentiu. O meu cliente, de fato, pecou. O meu cliente, declaro nesse tribunal como culpado. O diabo enlouquece. Já que é culpado, eu quero ver você se sair dessa. Eu quero ver, o diabo, até o cão diz: até eu quero ver tu se sair dessa, Emanuel. Mas não é por isso que ele é chamado de advogado por excelência. Porque causa perdida. O juiz, Yahvé, já que tu declaras o teu cliente culpado, então, dá licença, meritíssimo. Bater martelo o quê? Só que contra este crime aí, que no tribunal eclesiástico é chamado de pecado, cabe jurisprudência. E os senhores advogados, e os senhores promotores, os senhores delegados, os senhores juízes sabem que jurisprudência são várias vertentes, e uma delas é defendendo o réu pela própria lei. O cão. Cabe jurisprudência. Aonde, Emanuel? Aonde? Meritíssimo. Com licença, meritíssimo. Na lei neotestamentária, na emenda, na nova aliança, está escrito assim, meritíssimo. Olha aqui, meritíssimo, na tua lei, meritíssimo, ó. Olha aqui, quando o meritíssimo vê, está valendo, meritíssimo? Sim. Posso recitar o inciso dessa lei, meritíssimo? Sim. Está escrito assim, meritíssimo: o sangue de Jesus Cristo, teu filho, purifica de todo pecado. Se é de todo, o do Alaí está no meio. Solta o meu cliente agora. Você lembra? Se tu lembra, então é mais ou menos assim, ó. Nenhuma condenação há. É certo! Investidas! No vil tenta mais. Eu fiz esse arrudeio todo só para te dizer isso. Jesus está em casa. Ei, de pé como estamos, porque eu já estou há 3 minutinhos de tomar o assento. Observa bem o que diz o versículo de número 12. Está escrito que o aleijado andou e pegou a sua cama, o leito, e jogou nas costas. Sabe o que significa isso? Ei, sabe o que significa isso? Empresta aqui, filho, empresta aqui. Ó. Quando ele chegou, quando o aleijado chegou, quantas pessoas trouxeram ele? Gente, quantas pessoas? Estou finalizando agora. Quantas pessoas? 4. Então escuta bem, 4 pessoas. Sabe o que significa isso?
independência. Só que quando ele foi embora, o que é que Jesus disse? Toma a tua cama e vai para a tua. Sabe o que é que Jesus estava dizendo para ele? Você agora é independente, rapaz. Você agora é independente. Você agora é independente. Quando Jesus está em casa, a carta de alforria é assinada. Você vai sair daqui hoje independente em nome de Jesus Cristo. Quando a independência chegou, versículo 12. Todos, e aí eu finalizo. Todos, sem exceção, todos glorificaram a Deus. Quando a independência chegou, todos glorificaram a Deus. Quando Jesus está em casa, o nome do Senhor Deus é glorificado. E aí, vizinha, lá da feira de Cafarnaum. E para entregar a compra é fácil, ela é muito fácil. É só achar a casa do mais famoso, de Jesus. Vizinha, me tira uma dúvida aqui, vizinha. É muito bom ser vizinha dele, né? E não? É. Agora vem cá. E quando ele está em casa, como é que a senhora sabe? Ela diz, é fácil demais. Menino, quando ele está em casa, ninguém dorme. Dorme não? Dorme não. E por que não dorme? Menino, o povo faz barulho. Tem glorificação. Quando ele está em casa é um barulho tremendo do muro lá de casa tremer. O radier, o alicerce, a base da parede sacode. É um tal de glória agora, um tal de aleluia. E tem uns que dá aleluia, bate o pé e dá aleluia. Tem uns que sai dando pulo, sai dando terra. É um barulho tremendo, meu amigo, quando Jesus está em casa. Ei, ó. Então quer dizer que a senhora não dorme? Durmo não. Por quê? O barulho deixa não tem como dormir. E então já que a senhora não dorme, o que é que a senhora faz? Oxe, fazer o quê, meu filho? Se eu não durmo, eu vou fazer o quê? Eu vou para lá, que eu não sou besta, né, meu filho? A minha pergunta é simples e agora eu finalizo. Tanto aqui como lá fora no telão. Se Jesus está em casa, me dá um sinal agora, pelo amor de Deus. Jesus está em casa, Jesus está em casa, Ele está aí, Ele está aí, Ele está aí, Ele está aí. Quem conhece, deixa eu fechar a Bíblia, que Bíblia aberta, dá uma inspiração. Quem conhece, escuta bem, Pastor Fernando Fusco, quem conhece as Escrituras, escuta bem. Igreja militante, quem conhece as Escrituras ou os costumes, principalmente das terras do Oriente, sabe? Quando o rei chegava em casa, da viagem, da batalha, da peleja, tocava-se o chofar. Era um toque distinto. Aquele mesmo toque do jubileu, aliás, o mesmo instrumento do jubileu, só que toque distinto. O toque do jubileu era um. Para chamar a guarda, toque. Mas quando a autoridade chegava na cidade, todos tinham que ser avisados pelo toque do chofar. E quando Jesus chegava em casa, que era o mais famoso daquela região, tocava-se o chofar, avisando: Jesus está em casa. E quando o chofar tocava, era a gente largando sacola, largando charrete, todo mundo correndo. Amados, quando o chofar tocava, é porque ele estava chegando em casa. Quando o toque do chofar, Jesus está em casa,
Jesus está em casa. Jesus está em casa, Jesus está em casa, Jesus está em casa. Aplauda Jesus Cristo.